Muito bem, agora são 10 horas e 8 minutos, estamos ao vivo aqui, né, com a dona Lúcia Santina Dresch, como destaque, aqui, pioneira em destaque no nosso programa. A gente quer agradecer aqui os nossos apoiadores, as empresas que apoiam o nosso programa, e com certeza sempre é motivo de orgulho e satisfação poder, né, trazer os nossos pioneiros aqui com o apoio da The Inox, nosso amigo Márcio Adams, Pastel e Cia, da Jay e da Carol, Ferragens 4 Pontos, o Zé e a Ilse, aquele abraço também. A Casa do Vidro, alô Valdir, aquele abração. E Arte Sérgio, né? Os troféus aí. Dona Lúcia, a senhora sabe que daqui a pouco a senhora vai ganhar um troféuzinho elaborado especialmente, né? Que vai ficar na sua estante, ela como lembrança, né? Dessa entrevista aqui na Rádio Tropical em homenagem aos pioneiros, né? Pioneiros em destaque. E nós estamos ao vivo, vamos dar um alô lá para a câmera, que está ao vivo também. Pessoas de longe, eu vi aqui a Dilce Terezinha Dresch, lá em Rio Branco, no Acre, está ouvindo a Tropical também, né? Mandar um abraço lá para Dilce Terezinha Dresch, também está sintonizada e ligada conosco. Mas também é um motivo de grande satisfação para nós, os ouvintes que estão ouvindo de longe. Hoje a nossa entrevistada especial aqui é a dona Lúcia Santina Dresch, que vai falar um pouco da sua vida, da sua história, da sua vinda para Quatro Pontes, né? Dona Lúcia, de que cidade do Rio Grande vocês vieram para o Paraná? De qual cidade, de que região aí do Rio Grande do Sul e em que ano? Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Afonso, o Diogo, e a Rádio Tropical e todos os ouvintes. Nós saímos, eu nasci em Macuco, num distrito de Travesseiro, município de Arroio do Meio. Mas depois nós mudamos para Criciúmal. E de lá, então, eu casei e fui morar em Sede Nova, que era distrito de Campo Novo, e município de Três Passos. De lá, então, nós viemos para Quatro Pontes. Nós, dia 21, saímos de Sede Nova. E a primeira noite, nós dormimos lá em São João. A segunda noite, em Chupinzinho. E a terceira noite, ali naquela paróquia. Ali em outro lugar onde tinha uma diocese. Pato Branco, aliás. E daí chegamos aqui em Quatro Pontes, dia 24 de junho de 1956. Dona Lúcia, vamos falar um pouco, já que a senhora está falando da vinda para cá, como é que era essa viagem, essa mudança? Vieram num caminhão, vieram em quantas pessoas, quantas famílias? A princípio, tinha negociado com um caminhão grande que vinha trazer a mudança, mas por causa das estradas, que chovia muito, era muito difícil, aí o motorista desistiu, daí teve de pegar um outro caminhão menor, veio 3 mudanças e as 14 estações da Via Sacra para a igreja de Marechal Rondon. Tinha 4 cabeças de gado, suínos, cachorro, e nós éramos entre 12 pessoas. 12 pessoas num caminhão? Na frente sentava, então, uma senhora com criança, e eu com uma criança, às vezes tinha 2 crianças e o motorista. E assim nós viemos, então, de Pato Branco, nós viemos, então, chegando aqui em Quatro Pontes, à tarde, às 3 horas do dia 24, e aí nós fomos bem acolhidos, os vizinhos já chegaram para nos ajudar, mas a casa estava trancada, estava pregada, a janela e a porta. E daí eu fui para o fundo, na frente, na porta, não consegui de abrir, eu fui ao fundo, abri a janela, e daí eu voltei, eu falei para minha família, daqui eu só vou sair para o cemitério. E assim eu estou cumprindo. Mas tinha, então, uma casa, tinha... E era esse local, né, que vocês moraram até pouco tempo. A senhora morava lá, depois veio aqui para a cidade, sim, né? Sim. Para lá da Polícia Federal. Então, tinha 2 quartos que tinha cama de casal. Um quarto tinha uma cama de solteiro, o berço, tinha a cozinha, tinha uma salinha e tinha uma areazinha.
E ficou no negócio, então, um armário de cozinha e mais algumas coisinhas pequenas dentro de casa. E tinha um chiqueiro, tinha um estábulo onde que podia colocar as vacas e tinha um gramado onde a gente atava a vaca para comer um pouco de grama. E assim foi o nosso começo. Muito bem. Lá no Rio Grande, a senhora trabalhava na roça também ou na cidade? Não, sempre em lavoura. Desde criança eu aprendi só a trabalhar na lavoura. Até que quando nós casamos, eu não sabia plantar com a máquina, não sabia outros trabalhos, mas eu sabia era ajudar a bater os cereais que era com manguá. Então aí a gente colhia então o trigo, o feijão, o milho era descascado e debulhado à mão. Depois o pai comprou uma máquina para debulhar o milho, que era então comercial. Quando tinha mais milho para o comércio, então nós tínhamos já uma máquina onde a gente, à noite, então o pai convidava nós para ajudar então a trilhar esse milho. Muito bem, nós temos também pessoas que estão aqui curtindo o nosso programa, a Márcia Santana, o Lauri Killing, lá do Paraguai, também está ouvindo em Santa Rosa, no Paraguai, Irani Jung também está ligado, cumprimentar aqui o Vanderlei João Escher, né, elogiando aqui Quatro Pontes, Pedro Valdemar Becker também está na sintonia, a Hilce Feiten, obrigado, Lori Hartmann e a Yara Denise Anschel também estão ligados aqui, acompanhando o nosso programa. E mandar um abraço para os internautas que estão nos ouvindo também, qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, na verdade, né? E a gente sabe que esse programa tem bastante destaque, né? Também nas mídias sociais. Bom, vocês vieram para Quatro Pontos, estão no ano de 55? 56. 56. 56. 1956. Isso já fazem 65 anos, né? 65 anos de Quatro Pontes. E começaram a trabalhar também com suíno, com leite, com o que vocês trabalhavam assim no começo? Não, nós era com suínos e na lavoura, daí foi plantado também, começamos a plantar trigo, que foi colhido para o consumo, e o milho era tratado com suínos e soja, mas o soja também era pouco. Eu não lembro como o que a gente fazia com soja, isso não lembro. Mas tinha cafezal, então, mas aonde nós moramos não era plantado café, era só nos vizinhos que tinha café. Mas a gente ajudava na colheita do café, também ajudava os vizinhos. E assim, leite era para o consumo. E daí nós estávamos pouco tempo morando, daí uma das vacas que fornecia o leite, ela foi picada de uma cobra e daí ela secou de leite. E daí eu ia sempre, todo dia lá, puxar nas tetas. O vizinho falou assim, mas você é boba puxar nos tetos, essa vaca não vai mais dar leite. E daí eu respondi assim, Deus vai me proteger, eu preciso leite para as crianças e ela vai começar a dar leite. E passar de uns dias ela começou então de dar leite. Então eu agradeço nesse momento, eu tenho muito de agradecer a Deus porque eu fui muito atendida pela misericórdia de Deus. Bem, dona Lúcia, quando a senhora veio do Rio Grande, quantos filhos a senhora tinha que vieram junto com a mudança? Quando nós viemos aqui para o Paraná, eu tive já 6 filhos, 2 falecidos que ficaram lá no sul e 4 vieram junto. E depois os outros nasceram aqui? Aí depois nasceu mais 2 aqui. E eu tive muitos problemas de saúde também, mas sempre a minha memória era voltada a Deus, pedindo que me deixasse com vida até que os filhos mesmo pudessem já se cortar o pão e se alimentar, porque era muito triste se eu fosse partir. E Deus foi misericordioso e sempre me atendeu. Eu gostaria que a senhora citasse o nome dos filhos, né? Que com certeza devem estar nos ouvindo também. O mais velho era o Irineu Antônio. Esse, então, ele já é falecido, faleceu no ano de 1995. E a Ilse Maria Dresch também hoje é falecida, ela teve câncer, ela faleceu com 62 anos.
Daí tinha o Nelson José, que é falecido, depois a Terezinha também é falecida, depois a próxima foi a Terezinha, a Dilce Terezinha, que mora hoje no Acre, depois veio o Pedro João, e aí o Paulo Alberto, e a caçula era a Maria Inês. E a Maria Inês nasceu no dia da nossa padroeira, Nossa Senhora da Glória. Olha só que legal. E vamos contar um pouco daqueles tempos, como é que era. A senhora falou que tinha 2 cafezais, ali um era quase em frente à polícia, onde é que é a Polícia Federal hoje, né? E outro logo acima, onde é que é as Torres. 2 cafezais. A senhora lembra de quem que eram esses cafezais? Ali, perto ali onde tem hoje a Polícia Rodoviária, quem cuidava era Osvino Iona. E lá perto da torre, que eu lembro, era o Lauro Lang, que ia muitas vezes lá, mas de quem que era a propriedade eu não dos lembro. Lang mesmo, né? Família Lang. Deve de ser da família Lang, foi. Isso. Muito bem, e havia muitos animais assim no mato, caça, o pessoal ia caçar bastante, havia muita cobra também. Não, a caça tinha bastante, até que se reunia assim fim de semana, às vezes o meu marido, Oscar, e os vizinhos, eles iam lá para Nova Três Passos, a linha Bandeirante, lá caçar, eles traziam bastante caça, que, por exemplo, caçava veado, anta e também pássaro. O pássaro, tipo, tinha o jacu, tinha uns pássaros grandes. Tinha vários tipos de pássaro. O que tu pediu? E a questão de cobra, né? Que o pessoal às vezes comenta. Lembrando de cobra. A senhora foi picada de alguma cobra alguma vez ou não? Eu não fui picada, mas como fazia sempre bastante comentário que no Paraná tinha bastante cobra, nós compramos então, era um medicamento, um líquido, era cobrina. Cobrina. E daí um dia a filha e o nenê, o Pedro e a Terezinha foram querer buscar ovos no galinheiro. Daí voltaram, o Pedro veio na frente e diz assim: pai, lá dentro do galinheiro tem um bichinho. E aí veio a Terezinha atrás, daí ela veio já caindo, desmaiando. Eram crianças ainda. Era criança. A Terezinha tinha uns 4 anos e o Pedro não tinha ainda 2 anos completos. Daí eu vi já no pé dela que tinha uma mancha preta, daí ela começou a desmaiar. Daí o Oscar foi lá no galinheiro e conseguiu matar a cobra. E daí, como nós morava lá no sul, a gente tinha lá um vizinho que era descendente de índio, ele contava que eles, quando iam no mato, era picado de cobra, se conseguia matar a cobra, matava a cobra e cortava a cabeça com um pedaço de pescoço, amassava bem e colocava em cima da picada. E assim nós fizemos. Então foi matada a cobra, foi cortado a cabeça com um pedaço de pescoço, amassado, colocado na picada. E eu então dei cobrina e atei a perninha dela assim com um elástico. E assim, aí a gente deitou ela na cama, ela começou com febre. Mas nós, como não tinha dinheiro para ir no médico, a gente procurou fazer tudo em casa. Daí o Oscar pegou a bicicleta e veio a 4 pontos e foi no dentista, no Hugo Ninket, pedir, talvez ele sabia alguma coisa também para ajudar. Ele falou, então vai comprar bicarbonato de sódio e faz assim, molha e coloca em cima. Mas passamos a noite, ela com muita febre, quando foi o dia seguinte, ela estava toda a perna inchada, mas da cor da cobra. Daí veio... Ficou com a cor da cobra. Pintada que nem a cobra. Que estranho. E daí, quando foi de tardezinha, o Aloysio Anchal, ele chegou lá e ele falou, vocês vão no médico com essa criança. Mas naquela época, nós não tínhamos dinheiro e ir ao médico, a gente tinha de logo pagar, porque isso tinha acontecido antes que ela foi picada de cobra, que eu precisei ir no médico. O médico falou assim, eu só vou atender ela se vem com o dinheiro. Daí o Oscar voltou ali no vizinho
que era em Marechal Rondon, o hospital. Ele voltou no vizinho e daí voltou o vizinho... de bicicleta. De bicicleta. E daí ele chegou aí em Quatro Pontes, ali no vizinho, Renaldo Miller. Ele então emprestou dinheiro, daí ele voltou para lá, daí eu fui atendido. E por isso a gente não foi no médico. Mas nós conseguimos então de salvar ela assim mesmo com medicamento caseiro. E havia condução naquele tempo? Vocês andavam de quê para vir para a cidade, para ir para Rondon, para ir no médico? Como é que funcionava? Não, o Oscar tinha bicicleta. E eu andava sempre a pé. Eu ia para Rondon, a pé vinha para a celebração da missa e terço, a gente vinha sempre a pé, mas trazia as crianças junto, que naquela época, então, em mês de maio e mês de outubro, era todos os dias, tinha o Santo Terço à noite. E daí a gente sempre queria participar. Mas assim de caro, eu não lembro, que foi depois de mais anos que foi comprado então caro, que foi trocado uma meia colônia de terra ali em Ouro Verde, aí que por um Jeep velho. Aí foi o primeiro carro que nós tivemos. Muito bem. E escolas, as crianças iam na escola onde? A escola, quando nós chegamos aqui, tinha uma escolinha ali perto, onde que hoje tem o hotel. E o professor era o Henrique Prot e a professora era Imelda Schneider Miller. E então o filho mais velho começou, o Irineu, ir na escola da Imelda. E tinha então um hotel ali, que tinha, em cima tinha os quartos. Era de madeira, né? Era tudo de madeira. Tudo de madeira. E tinha também, no outro lado da escola, onde que tinha o restaurante, que tinha o gordo, como é? O Faustão tinha o restaurante, ali tinha umas casinhas. E ali, quando vinha o pessoal que não tinha onde morar, por exemplo, a Maffei, a Carmen Maffei, ela teve ali, então, morou ali, ela era uma costureira, mas ela costurava até de madrugada, para ter o sustento também da família. Mas ela era cartorária também, né? Depois ela foi cartorária, mas antes ela era costureira. E antes dela ser cartorária, quem era o cartorário? O cartório era o Valdomiro Bacas. Valdomiro Bacas. E o escritório era o Euclides Anschau. Primeiro escritório. Tinha o escritório, eu não sei se foi o primeiro, mas afinal ali no Euclides Anschau, a filha mais velha, ela queria aprender a escrever com máquina. Da tilografia. E daí nós compramos a máquina e ali ela aprendeu então a escrever. E essa máquina, há pouco tempo, chegou o neto, e ele trabalha no fórum em Marechal Rondon. Eu tinha na prateleira, sempre os bisnetos brincavam. E daí ele perguntou se eu ia vender essa máquina para ele. Eu falei, mas está estragada. Ele falou, não, mas se você me vende, eu vou arrumar. E assim ele levou. Agora não sei se ele já consertou, mas para mim foi um grande prazer que eu pude então colocar, ainda ficar na família. E assim mesmo o que eu tinha, assim, antigamente, que nem a primeira máquina de costura, também o padre Geraldo Marino Ferreira, um dia ele se interessou muito, e daí então eu doei para ele, porque lá ele tem a casinha lá na chácara, onde tem um museu, e daí fica guardado para lembrança. Muito bem. A senhora sempre foi bastante devota à questão de Nossa Senhora do Sagrado Coração também, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, que é a nossa padroeira aqui do município. E eu gostaria que a senhora falasse das festas daquele tempo, né? Festa da igreja. A primeira festa, acho que era do sino, alguma coisa assim, que a senhora lembra ainda? Sim, a primeira festa, que quando nós chegamos aqui, foi a inauguração do sino. E era muito difícil preparar, mas o povo todos colaboravam. Daí, então, colocava-se uma lona, não era como hoje lona preta, era outro tipo. Aquelas lonas de caminhão, né? Daí foi feito um telhado pequeno e o churrasco era feito, então, uma valeta ao lado, assim, colocado os pés de banana
firmar o espeto do churrasco. E daí, quando colocaram a carne para assar, deu um toró de chuva, apagou o fogo. Nós fomos se abrigar numa casa que era o sogro do Eugênio Lindbergh. Se eu não me engano, era Keffer. E de lá, então, nós fomos o pessoal se reuniu e fomos, então, para o clube 25 de julho. Ali passou, então, terminou a festa e passamos, então, a tarde ali se divertindo. Eu vou falar um pouco a senhora falou também das imagens que havia naquele tempo na igreja. Era a segunda igreja que já tinha sido construída, né? Sim, era a segunda igreja. Mas como Nossa Senhora tem muitos títulos, então a primeira imagem foi oferecida pela família do Guilherme Tonelli e era considerada como Nossa Senhora da Glória. A segunda foi a Maria Rauber. Ela era filha do Dirings, que tinha um moinho aqui, um dos moinhos aqui em Quatro Pontes. Ela depois teve câncer e faleceu depois de muito tempo de sofrimento, mas era uma pessoa muito devota ao Sagrado Coração de Jesus. Ela vinha todas as primeiras sextas-feiras do mês na missa, assim como eu também, a gente participava, não faltava uma vez. E daí ela vinha às vezes com os pés sujos, com o chinelo na mão, e ia na Steinmetz. A Steinmetz foi uma pessoa que eu acho que ela teve tem hoje um bom descanso na eternidade, porque ela colaborou muito com a comunidade. Ela deixava sempre uma vasilha com água, um balde com água, pano, sabão para as pessoas que precisavam ir lá lavar os pés. E assim começamos, então. A terceira imagem foi doada pela família do Reinoldo Miller, que é o São José, que hoje está exposta agora, que é o ano de São José. E a outra, Nossa Senhora de Fátima, foi doada pelo Pellings, o gênio do Reinoldo Miller. E é daí quando veio o padre Geraldo Marinho Ferreira, ele então foi pesquisar, então ele descobriu que essa imagem de Nossa Senhora que tinha aí não era a verdadeira Nossa Senhora da Glória, que era a nossa padroeira, era a Imaculada Conceição. Daí, em Marechal Rondon, tinha ali uma fábrica de imagem, ele foi lá, então, e mandou fazer a imagem, a verdadeira imagem de Nossa Senhora da Glória. E essa, então, foi eu com a minha família, que nós doamos. Essas imagens, elas existem todas ainda, que a senhora falou, elas estão ainda elas existem na igreja? Todas. Existem. Agora, uma que não vem muitas vezes é a Nossa Senhora de Fátima, que não é muito colocada, que a gente não vê, mas São José, Coração de Jesus. Aliás, Sagrado no Coração. começo, na entrada, tem aquela Nossa Senhora Imaculada Conceição, que foi a primeira doada. É a primeira imagem aqui de Quatro Pontes. É a primeira imagem aqui de Quatro Pontes, que foi doada pela família de Guilherme Tonelli. Aí tem a do Coração de Jesus também, está sempre ali no lado do altar. E a Nossa Senhora da Glória agora também ao lado do altar. E São José, essas quando é o mês de São José, então é também colocado para a gente venerar. E agora, como é o ano de São José, foi colocado lá, então a gente sempre está fazendo as nossas orações. E nós, então, do Apostolado da Oração, que foi fundado em 1957 ou 58, foi na época do padre Aloysio Baumeister. Quem foi a fundadora que trabalhou, que foi fazer visita nas famílias, convidando as pessoas, foram a Erika Steinmetz, aqui no centro, a Paula Klein, naquela linha lá no sítio, e a Clementina Maldana, aí de Quatro Pontes para Sarandi. Então, nós éramos em pouco, não lembro quantas pessoas, mas nós trabalhamos, então, convidando as pessoas
E daí chegou acima de 300 pessoas, membros do apostolado. E continua, eu acho, ainda até hoje, nessa quantia. E daí foi anos que passaram assim, elas eram as coordenadoras, essas 3. E a bandeira, a primeira bandeira foi confeccionada e quem ficou a madrinha foi a Paula Klein. Depois tivemos de mandar reformar, porque estava muito feia. Ela, novamente, ela ficou a madrinha. Então, que ela esteja na glória de Deus e seja feliz e que foi bem recebida na vida eterna. Muito bem, estamos conversando com a dona Lúcia Santina Dresch, Pioneiras em Destaque. E eu quero agradecer as empresas, né, que apoiam aqui esse nosso programa, né? A Pastel e Cia, da Jay, da Carol, também Casa do Vidro, né, lá do Valdir, a Day Inox, nosso amigo Márcio Adams, também a Ferragens 4 Pontos, o Zé e a Ilse, também Arte Sérgio, o Arte Sérgio, o Sérgio, né, o Oda Sérgio, que faz aí os troféus, faz os trabalhos de artes, né, muito bem elaborado, um troféuzinho que ele fez para nós aqui, colaborando também com a Rádio Tropical. Bem, vou falar um pouco daquele tempo, por exemplo, quando a senhora chegou para cá, nos anos 50 ainda, médico, dentista, salão de beleza, parteira, são itens assim que eu acho que marcaram aquela época também. Quando nós chegamos aqui, tinha 2 hospitais em Marechal Rondon, tinha uma parteira que era a Ilga Kuhn e uma que às vezes atendia que era a vovó Stenzel, mas eu não cheguei de conhecer ela. Depois de mais tempo, daí veio a Eschat. Essa, então, eram as 2, mas a primeira foi a Ilga Kuhn. E ela, quando ela ia atender os partos, tinha uma charrete. Que então ela saía, o esposo dela sempre levava ela, ou ia uma pessoa que ia buscar ela, tinha algum carro, daí ia de carro. Mas quem tinha o carro que era como táxi, era o Konsen e o Schmeichel. Eu, assim, não lembro do Schmeichel, mas quem mais fazia as corridas era o Konsen. Aloysio Konsen. O Aloysio Konsen. Então, as parteiras eram essas 3 que eram mais conhecidas, a Escher, a Stenzels e a Kuntz. A Stenzels. E em Sarandi também tinha uma parteira que era a Berté, né? Não, eu não cheguei de conhecer. Chegou a conhecer. Não cheguei de conhecer, mas eu ainda não completei a respeito do movimento apostolado. Do apostolado? Porque esse movimento é um movimento que ajuda muitas vocações. Até um tempo eu ensinava, assim, eu fiz uma turma para ensinar os trabalhos manuais, como tricô, crochê, e as inscrições eu sempre dava pelas vocações. E nós, então, fundamos, então, em cada semana, então, para um terço, que era em quartas-feira. Era o terço que a gente sempre rezava e estamos rezando ainda pela uma das principais pelas vocações sacerdotais e religiosas, pelos doentes e por todos que pedem as nossas orações. E nós conseguimos, através das nossas orações, com certeza esses novos padres, sacerdotes, foram também pelas nossas orações, porque a diocese foi fundada em 1960. O primeiro bispo era o Dom Armando Sírio. E lá, então, ele deixou a casa de moradia dele preparou para funcionar, então, para o seminário, para os meninos. Entraram, então, 12 seminaristas, dos quais hoje ainda tem um que é o bispo, acima do bispo, não é o bispo, o cardeal Odilo Xera, porque o Irineu já é falecido. Nessa turma estava o filho Irineu, o meu filho também estava estudando, ele chegou até se ordenar ministro diácono permanente lá em Apucarana.
Depois, então, ele mudou lá para Rondônia, e lá ele faleceu de ataque fulminante com 45 anos. E desses seminaristas, teve, então, o Dilo, que se ordenou, o Irineu e o Lázaro Brinick. Depois de muitos anos, agora poucos anos atrás, o Bartzen, o Tarcísio Bartzen, ele também se ordenou, mesmo com a família, ele se ordenou diácono permanente. Hoje é falecido. Muito bem. Sobre apostolado, sobre a igreja, a senhora teria algo mais a comentar? Sim, o apostolado da oração, ele é um movimento que ajuda muito as vocações. Por exemplo, a maioria das paróquias não tem, o apostolado não tem mais caixa. Mas nós, então, uma vez, quando estava o padre Valdecir Ferreira, o irmão do padre Geraldo, ele, então, naquela época, tinha de entregar o caixa. Mas eu era, então, a coordenadora, eu fiquei 35 anos trabalhando de coordenadora. Então, depois eu entreguei, porque as minhas condições, assim, de saúde não estavam muito bem, daí eu entreguei. Mas eu continuo colaborando. Daí, quando a gente precisava um dinheiro, então a gente chegava para pegar o dinheiro para fazer os pagamentos. Uma vez ele não estava, outra vez não tinha talão de cheque, e outra vez tinha outra desculpa. Daí eu falei, mas assim não dá. Então, daí a gente conversou, nós conversamos bem, daí ele então entregou o caixa. Ficou com o apostolado. Entregou o caixa para o apostolado. Mas esse dinheiro que tem em caixa sempre é invertido para a comunidade. O que falta na igreja é sempre colaborado. Inclusive ajudando, né? Que nem o sino e outras coisas mais, né? Sempre ali a praça na frente da igreja também foi pago pelo dinheiro do caixa do apostolado. E na primeira reunião, quando o padre Valdecir Ferreira tomou a posse aqui em Quatro Pontes, nós tivemos uma reunião, e daí uma pessoa perguntou, e daí, padre Valdecir, você vai fazer a celebração de Ezequiel quando morre alguém? Ele falou, primeiro tem de morrer alguém. Quando foi no dia seguinte, o Schweineberg, ele faleceu. O Gebardo Schweineberg. Ele faleceu embaixo de uma fora. Um acidente. Num acidente. Então, aí a gente tem muitas boas lembranças. Eu teria muito para revelar, mas o tempo não vai dar para a gente contar com certeza. Tudo. Muito bem. Falar sobre salão de beleza. Naquele tempo tinha salão de beleza, dentista. Olha, tinha ali uma casa que morava a Silvina Hoff, a mãe da Dulce Seider. Ela, então, eu sei que cortava o cabelo, mas no mais, assim, eu não sei. Agora, o correio funcionava lá no hotel velho, mas isso era difícil de mandar carta, porque demorava muito para chegar, porque quando uma vez faleceu um filho que estava estudando, que estava se tratando em Porto Alegre, a família ficaram sabendo, eu acho que quase um ano depois. E mesmo o meu sogro também, quando faleceu, nós ficamos só sabendo quando meu pai veio para ajudar a construir a casa, porque a nossa casa, que nós, quando chegamos aqui, tinha, daí em 1960 foi começada uma casa nova, essa que... Ainda está lá hoje, né? Não, essa casa não foi depois tirada. Quando eu vim aqui para morar para Quatro Pontes, eu falei, eu só vou sair dessa casa se for vendida, porque eu não quero mais ver essa casa. A gente teve muitas lembranças dentro dessa casa, e daí foi vendida essa casa. Foi vendida, não está mais lá. Muito bem, estamos conversando com a dona Lúcia Santina Dresch, dentista, parteira, a gente já falou, né? Médico, a senhora falou que tinha 2 hospitais em Rondon. Depois teve aqui em Quatro Pontes também o hospital, ali era o hospital, tinha o doutor Fernando. E a Ilga Eschat, ela veio também de Sarandi. Ela estava lá em Sarandi, que lá tinha o Hospital do Fumagalli. Depois ela veio então para Quatro Pontes. E essa fez um trabalho
que hoje ainda a gente reflete sobre o trabalho dela, que quando nasceu o meu neto mais velho lá em Campo Novo, Campo Mourão, aliás, lá então ele chorava dia e noite. Daí eu fui a fazer uma consulta, o médico falou, ele vai precisar de uma cirurgia, porque na cabeça, porque desenvolveu mais um lado da cabeça do que do outro. Daí ele continuava chorando. Daí eles vieram para fazer o batizado aqui em Quatro Pontes. E daí ele passou uma noite direto chorando. Eu falei, amanhã eu vou levar lá na Hilda para ver o que ela vai poder fazer. Cheguei na Hilda, ela pegou a criança, passou álcool nas mãos e apertou na cabecinha dele. Ela falou, ele está só com a cabeça aberta. Daí ela pegou um rolo de faixa, fez um tipo de uma touca. Eu fui para casa, ele dormiu o dia inteiro e daí ele estava bom. Ficou curado. Estava curado. Que legal. Muito bem, energia elétrica, como é que vocês, no começo não tinha também, né? Não tinha energia elétrica, mas como depois, em 60, se eu não me engano, em 62, quando foi a energia de Sarandi para Marechal Rondon, foi colocado um poste na nossa terra. E daí o Oscar, meu marido, e o vizinho, o Domingo Simin, eles então fizeram uma reunião com os demais vizinhos para comprar um transformador. E daí os vizinhos não quiseram. Daí nós e o Domingo Simin, então, instalaram um transformador na nossa propriedade. E daí foi puxado a luz. Quem eram os vizinhos naquela época ali, que vocês moravam? Era o Reinaldo Miller, o Armando Roveta, o Asma e os Vino Iona. Spies também morava aí? Naquela época... Mais tarde, né? Veio depois o PIS. Isso, o Semin também? O Semin não, o Semin era antes de nós. Antes de vocês ainda, né? Isso. Muito bem. E daí a gente sempre procurava de ajudar os próximos. E há poucas semanas agora chegou uma senhora lá na minha casa, no portão. Ela pediu licença. Eu fui receber ela. Ela disse, você não me conhece? Eu falei, não, eu não conheço. Você não lembra que você ajudou a criar os meus filhos, dando comida e roupa? Depois eu reconheci. Mas antes disso, quando nós estávamos poucas semanas morando aqui, veio um casal também. A mulher estava em depressão, foi fazer consulta, ela era moradora de São Roque. Daí o médico falou, ela não pode levar para casa porque é muito longe, você tem de arrumar, disse para o marido, você tem de arrumar um lugar para morar mais próximo do hospital. Daí eles chegaram lá em casa e pediram se podia ficar lá ao menos ela podia ficar lá na nossa casa até que melhorasse, mas ela não deixava, ela estava assim, não deixava ele sair de perto da cama, então ele ficou também junto. Mas a gente foi muito agradecido por ter conseguido de ajudar eles, porque toda pessoa que chegava na minha casa, que nem os boiadeiros, quando eu vinha com gado lá do Mato Grosso, eles vinham pedir posada, a gente sempre dava um espaço para eles. E um certo dia, antes da noite, estava chovendo, bateu palma na frente da casa, eu fui olhar, era um senhor de idade, estava com o chinelo na mão, os pés cheios de calo, que não podia mais caminhar, pedindo então se podia dar posada. E daí nós arrumamos um lugar para ele dormir, e daí eu fiz lanche de noite, levamos então o lanche com café, ele dormiu. No dia seguinte, ele voltou no portão, então, e pediu quanto que ele estava devendo. Nós falamos, não deve nada, nós agradecemos, e se foi bom assim, nós fizemos o possível para te receber. Daí ele perguntou, vocês não têm um trabalho ali, porque eu podia trabalhar para pagar, e a gente precisava de alguém para ajudar. Daí nós ficamos com ele, daí ele ficou um mês junto com nós ali, daí ele teve febre um dia e não tinha documento. Daí eu falei pro marido, é muito perigoso nós ficar com ele, vai acontecer que ele vai morrer
E daí, nós não, como que vai ficar para nós? Ele estava querendo, quando ele chegou lá, o destino dele era ir para Mercedes procurar parente. Daí nós demos dinheiro para ele e roupa, daí ele saiu chorando. E assim ficou, os meus filhos também ficaram chorando, porque a despedida foi assim, porque ele estava muito acostumado. Muito bem, estamos conversando então com a dona Lúcia Santina. Um fato interessante que me chamou a atenção, como é que carregava porco naquele tempo? Porque vocês criavam porco, então na hora de carregar, como é que era o sistema? Era uma gamela que trazia. Tipo um coxo, né? Um tipo coxo. Mas e daí, se vinha só o motorista, o Oscar tinha de estar dentro tocando os porcos para fora. Quem tinha de ajudar o motorista a carregar era a dona Lúcia. Mas não era só isso que eu fiz de força. Porque quando era derrubado o mato, a gente ia junto ao roçar, ajudar a puxar o serrote. E tudo que trabalho manual, eu nunca neguei nenhum trabalho, mas eu tinha sempre as forças divinas nos braços. A senhora chegou a trabalhar com arado de boi? Uma vez que eu tentei, mas eu achei um pouco difícil. O arado de boi, né? Muita gente conhece e sabe, né? Como é que era naquele tempo, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Agora, fazer pilha de lenha para a olaria ali do Friedrich. Não, era Friedrich. Friedrich. Isso foi muitas vezes que... Vocês cortavam lenha em metro? Lenha em metro, e daí quem me ajudava era o filho Paulo. Eu acho que ele devia de ter uns 8 anos. Aí eu me pergunto, hoje em dia a criança não pode trabalhar, mas por que não pode trabalhar? Porque a trabalhar não faz mal a ninguém, né? É algo muito importante, mas naquela época os filhos obedeciam. Por exemplo, indo na igreja, na missa, eu levava todos os filhos. Hoje eu pergunto, fico refletindo, quantos pais que ainda levam os filhos, a maioria dos filhos não querem ir na igreja e daí acaba então não indo. Mas naquela época, a missa então de Natal começava à meia-noite, mas a gente ia. Se tinha o caminhão lá da olaria do Extra, lá que oferecia carona, a gente agradecia muito, que daí a gente ia para casa mais rápido. E as missas naquele tempo eram em latim ainda no começo, né? O padre Aloísio, porque o primeiro, quando nós chegamos aqui, o pároco era o padre Aloísio. Depois veio o padre, quando ele foi fundado a paróquia ali em Novo Sarandi, ele foi para Sarandi, nós até acompanhamos e eu chorei muito, porque eu imaginava assim que o outro padre não seria igual, assim, a diferença, porque o padre Aloísio era muito acolhedor. A princípio, o padre Aloísio era alemão, né? Ele era de Alemanha. Da Alemanha. Quando a primeira vez que eu cheguei na igreja, ele veio acolher, ele veio falando em alemão, eu falei, mas eu não entendo tudo, porque ele falava Hochdeutsch. Yeah. Mas daí depois veio o Wolfgang Stambler e daí o padre João Werner. Depois desses eram os padres do Verbo Divino. Em 1960, então começou então os padres diocesanos, que foi então fundado a diocese em Toledo, daí só vinha então os padres diocesanos. Mas eu tenho história também dos primeiros padres que lá dos Verbo Divino, que morava lá ali no norte, mas isso eu agora não vou contar, porque senão vai terminar o tempo e eu não contei. Com certeza. Bom, muito bem, naquele tempo o pessoal vinha para cá para comprar terra. A senhora lembra de um fato assim, de que alguém trouxe dinheiro dentro de um saco? Olha, que ali saco cheio de dinheiro. Sim. Então, tinha o tio do meu marido, que era o padrinho dele, o Ernesto... não lembro agora, Steffler. Ele veio lá de Travesseiro, de Rio Grande do Sul. Ele trouxe num saquinho de sal branco
dinheiro, mas todos montinhos de dinheiro. Daí o meu marido falou assim, Oscar, ele é meu padrinho, ele nunca me deu um presente, com certeza ele vai me dar agora um presente, mas não deu nada. Mas ele depois comprou uma terra ali do Bril, ali uma colônia de terra puro mato. Traziam, o pessoal levava em dinheiro, né? Não havia talão de cheque. Não havia talão de cheque, era só dinheiro. E também, como disse, naquela época era só o dono da casa, o marido, que tinha dinheiro. Assim, as mulheres era muito difícil, porque não precisava, não saía também para fazer compra. Eu só lembro que um dia ali na loja, era em Bório, daí a Hulda Conce e ele vieram ali fazer compra, compraram peça de tecido. Eu pensei assim, ai do dia que eu também tenho essa oportunidade de poder fazer essa compra, porque nós não tinha dinheiro. Para nós, os primeiros anos foi difícil. A gente teve o dinheiro para pagar a terra, mas assim, outro ganho não. Tinha de primeiro engordar porco e trabalhar para a gente ter uns trocos. Vamos ver o pessoal que está participando do programa lá do Rio Grande do Sul, Inácio Clima, bom dia. Estamos aqui no Rio Grande colhendo soja, amanheceu chovendo hoje e está prometendo mais chuva e muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Quem está ligado também é a Yara Denise Anchel, também mandando seu bom dia. A Zaira Anchel também está ligada, acompanhando aqui o programa, parabenizando aqui pelo programa. A dona Lúcia também, pela entrevista. Pedro João Dresch, o Pedro, também mandando bom dia aqui de Cascavel, muito honrados em assistir essa entrevista com a minha mãe, dona Lúcia Santina Dresch. Também Pedro Valdemar Becker, parabéns dona Lúcia Dresch, pessoa muito ponderada, educada, sempre é bom ouvi-la. Parabéns para a Rádio Tropical pelo programa. A Ana Paula Dresch também está ligada, que orgulho de você, a minha amada avó, quase com 90 anos e cheia de saúde e lucidez. Deus te abençoe sempre. Também o Inácio Kliman, parabéns Afonso, parabéns Rádio Tropical pelo lindo programa. É muito gostoso ouvir, escutar essas entrevistas, né, com histórias interessantes. Também a Lisandra Naujorks, né? Bom dia, estamos ouvindo as histórias da dona Lúcia. Zenaide Maria Hofsteder também está ligada, cumprimentando aqui, acompanhando o programa também. Obrigado pela companhia também. Dona Lúcia, um fato que quase que eu ia esquecer, né, mas lembrei agora. A senhora, aos 70 e poucos anos, cursou uma faculdade ainda também, né? É importante falar um pouco sobre isso. Como é que surgiu essa ideia? Não, quando eu era jovem, eu comecei a estudar. Quando terminou o 5º ano lá em Travesseiro, Rio Grande do Sul, a diretora pediu para os meus pais que desse eu para ela, morar com ela, que ela pagava os estudos, porque meus pais eram pobres, não tinham condições. Mas como eu era a única que mais ajudava o pai na lavoura, o pai disse, não, eu não posso deixar. Daí nós mudamos ali para Criciúmal, e daí eu comecei, porque o meu desejo era de ser uma educadora, eu tinha amor por isso, porque quando as professoras iam para a cidade, para o município, que tinha reuniões, sempre deixava eu na sala de aula para dar aula para os meninos. Então eu gostava muito de ser uma educadora. E daí nós viemos depois aqui para o Paraná. E daí quando foi que nós então entregamos ali, alugamos ali a propriedade, que não tinha mais condições para a gente trabalhar com suíno, daí eu comecei a pensar, de Quatro Pontes vai um carro lá para cerveja, lá em Rondon. Eu podia ir agora continuar meus estudos, porque eu não tenho, os filhos estão tudo casados. E daí eu fui lá para me inscrever, lá fazer a matrícula na cerveja. Quando eu cheguei lá, a secretária perguntou para quem que você vai fazer a inscrição. Eu falei, eu mesmo estou interessada para fazer a inscrição. E daí ela ficou admirada. Mas eu me inscrevi lá e fiz a cerveja, passei.
E daí, quando eu passei, então eu fiquei sabendo que lá, antes de terminar, a diretora convidou para ir junto para Toledo para conhecer a faculdade, a FASUL, que estava em construção. Eu pensei, meus netos todos estão fazendo faculdade e eu não conheço nenhuma faculdade, eu vou junto. Daí fomos. Quando nós chegamos lá na FASUL, eu recebi uma inscrição de cortesia. E daí, quando nós saímos de lá, a professora falou assim, você não se inscreveu? Eu falei, não, eu quero primeiro terminar aqui os estudos da segunda. Eu fiz um ano, eu fiz da 5ª, 8ª série, e no outro ano eu fiz, então, 2º grau. E daí eu falei, era em outubro, eu falei, eu quero primeiro terminar aqui para ver se eu vou passar. Daí foi quando tinha a prova, eu fui lá e daí a professora falou, mas é pela internet. Eu falei, mas eu não sei nem mexer no mouse, eu não sei, eu não entendo nada. Não, mas eu vou mandar uma professora lá para você, então, dizer aonde que é para clicar, você lê, relê o texto, daí ela vai clicar para você. Tá, daí eu fui lá e às 8 horas cheguei lá no Cerveja, daí não tinha ninguém. E não vinha ninguém, e ela falou que vinha alguém mais cedo. Não vinha ninguém, eu fui no orelhão e liguei na prefeitura, ela estava lá, ela disse, daqui a pouco eu chego. Daí ela veio e daí não entrava o sistema. E tinha 160 perguntas. Poxa. E daí eu falei, mas eu não vou dar conta. E daí quando entrou o sistema, já era passado de 10 horas. E daí, então, veio uma professora no meu lado, eu relia o texto, daí eu dizia onde era para clicar. Bom, daí eu terminei as perguntas, já era meio-dia, mas a professora ficou lá, ainda faltava fazer a redação. Daí, quando tirou o resultado, eu tinha passado, mas daí precisava a nota da redação. Daí veio só depois de 15 dias, mas eu não imaginava que eu ia passar. Quando veio o resultado que eu passei, daí então eu fui fazer a inscrição lá, lá na FASUL. E daí eu comecei, até eu tenho ali uma folha ali que a professora, até eu vou trazer um dia aqui para você ler, porque ela admirava o que uma senhora, uma avó aqui no meio do chove. E ela dizia assim, depois quem aprendeu foi eu. Porque a história da vida que a gente repassava, às vezes, na sala de aula, foi uma escola, que a professora também foi uma escola para ela. E hoje eu me sinto assim tão bem, porque tantas amigas, as colegas, que me acolhiam tão bem. E nesses 3 anos, então, eu perdi 3 dias de aula, nos 3 anos. Porque um dia passou o ônibus muito cedo, antes do horário, e outra vez eu não sei, não tinha ônibus naquele dia, mas senão eu ia de ônibus de manhã, voltava de meio-dia, quando tinha de noite algumas reuniões, aí alguma palestra, eu voltava de novo de noite. Mas eu nunca achei difícil as coisas. Até hoje, o que aparece assim, porque eu tive uma vida muito desafiada, mas nunca desafios, né? Eu tive muito desafio. Com certeza. Mas graças a Deus, eu agradeço a Deus que sempre tem alguém ao meu lado que sempre me dá força. E a senhora foi homenageada também pelo Sicredi, quando o Sicredi implantou aí a questão aí feminina, participação feminina, sim, junto sim. à cooperativa Sicredi, é isso? Isso. Daí veio uma das funcionárias me cumprimentar lá, que até hoje é uma amiga, ela me levou depois também para Curitiba para dar um depoimento lá. E ela então, ela falou para mim, isso me gravou muito, que ela era entre 3 irmãs, a família com 3 filhas. E eu entendi que ela era casada e tinha 3 filhos. Daí eu coloquei isso quando eu dei o depoimento, daí eu fiquei bastante chateada, mas é que eu entendi mal. Isso. Muito bem.
Dona Lúcia, a gente agradece, né, a sua vinda aqui. Se a senhora tiver algo mais ainda para acrescentar nessa nossa entrevista, né? Eu queria muito acrescentar, mas eu quero só agradecer ao Afonso, agradecer à Rádio Tropical e a todos que me ouviram. E peço desculpa em alguma coisa que a gente fez, talvez um pouco nervosa, que eu errei, mas eu quero deixar uma mensagem, então, que dizer, se alguém pedir sua mão, oferece as duas, porque dentro dessas duas, louvando a Deus, você pode ainda ajudar muitas pessoas. É sempre quando alguém pede ajuda, você está disposta a ajudar. O Dom Francisco, o Papa, um dia diz assim, que atrás de um carro fúnebre vai um caminhão. E ele não leva bens materiais, mas ele leva as boas obras. E por isso eu estou tranquila, contente, porque eu sempre procurei de fazer boas obras. E eu peço a todos que um dia, se for chamado, convidado para ajudar, mesmo como entre vizinhos, eu tive sempre bons vizinhos, que nunca neguei ajudar e também eu fui muito ajudado. E eu quero agradecer todos os vizinhos que nos receberam muito bem quando aqui nós chegamos. Muito bem, muito obrigado, Dona Lúcia. Vou chamar o Diego aqui para fazer a entrega de um pequeno troféu, uma recordação que vai ficar de lembrança, né, dessa nossa entrevista. Dona Lúcia, a senhora tem algo mais que a senhora gostaria de falar, Dona Lúcia? Não sei se... Vamos fazer a entrega aqui, ao vivo, né, Diego? Já frente aqui a nossa câmera, né, que está sendo transmitido. Dona Lúcia, troféuzinho para a senhora. Muito obrigado por ter acolhido, né? Mostra aí para a câmera o troféuzinho que a senhora está recebendo. Mas eu agradeço de coração esse convite. Só peço perdão porque eu estava um pouquinho nervosa. Necessário para outra entrevista, se pode chegar, que a gente aceita com muito carinho. E eu tenho muito carinho pela família de vocês, porque eu lembro que o José Griga, ele nos ajudou muito. Pena que não deu a oportunidade de nós falar. Mas quando... Não está gravando? Está no ar, está gravando. Mas quando um dia o filho sofreu um acidente lá no norte, que morreu 3 pessoas na hora e uma pessoa depois de um mês. E ele então era um motorista que estava fazendo um favor para aquela família. E daí veio a notícia e nós não tínhamos dinheiro para ir até lá. Daí chegamos aqui, o seu José nos ajudou com dinheiro. Depois, em outra oportunidade que nós ficamos lá em Assis, Chateaubriand, que choveu muito, não tinha como nós chegar para casa, aí nós pegamos um táxi e estava sem dinheiro. Quando nós chegamos aqui, chegamos no seu José, ali na família da dona Ivone, ele emprestou novamente, mas a gente negociou, desde que eles vieram aqui, abriram o mercado, até hoje a gente está negociando com eles. E eu agradeço muito a família. Muito bem, conversamos assim então, belíssima entrevista com a dona Lúcia Santina Dresch, aos 90 anos, que vai comemorar agora, no dia 7 de julho. Vai comemorar os 90 anos, né? Então, já antecipamos aí, né, as homenagens pelos 90 anos, né? Mas obrigada. Mas o que era previsto sempre de fazer um encontro, eu falei até pouco que eu devia ter falado dos padres, que a gente tem muita amizade, mas isso fica para outro. Isso, com certeza. Então vamos encerrar a entrevista então, Dona Lúcia. Um grande abraço para a senhora mais uma vez e muito obrigado pela participação aqui.